Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está ouvindo a esta mensagem, mas eu já quero dizer e garantir para você que você é muito bem-vindo, que você tenha certeza que a sua vida não foi trazida até aqui por acaso. Você não está ouvindo esta mensagem por acaso. E sim, sua vida de alguma forma sobrenatural, e acredite nisso, foi trazida para cá porque em alguma parte da mensagem, não eu, não uma igreja, não uma religião, não uma denominação, mas o próprio Deus, como seu Pai, como seu Criador, tem um recadinho para você. Um recado que eu tenho certeza que, dependendo do quão aberto está o seu espírito, o seu coração para esta mensagem, um recadinho sim que pode transformar a sua história e trazer você de novo para os trilhos da jornada. Tudo o que, claro, tendo por base, todos os nossos episódios aqui a gente tem a Escritura como base, né? A Bíblia como base. É um livro que, transformou minha vida. Eu vejo diariamente transformando a vida de milhares de pessoas, e é isso que eu quero trazer para você hoje. E a Bíblia sempre vai falar não acerca de caminhos fáceis, de atalho, ela sempre vai falar de uma jornada. Se você pensar em uma vida com Jesus, como nós aqui no Evangeliquez costumamos dizer, né? Uma vida com Jesus se trata de uma jornada, todos os dias um pouquinho mais, todos os dias um passinho a mais, todos os dias aquele 1% a mais, que seja pouco, mas que haja algum progresso. Tudo é sobre jornada, e nós estamos aqui numa jornada, a cada episódio um aprendizado diferente, a cada episódio uma situação diferente para nós explorarmos. Hoje nós vamos falar um pouquinho de ansiedade. Se você não viu a parte 1, eu peço que você retorne nos episódios, é um episódio bem curtinho de 11 minutos, peço que você retorne para que você ouça a parte 1, certo? Ansiedade sobre controle, parte 1. Eu trago para você um texto em Marcos, capítulo 4, a partir do verso 36. Deixando a multidão, eles o levaram para o barco como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até os ventos lhe obedecem? Que história, né, meu amigo? Que história, né, minha amiga? Uma história clássica conhecida de todos nós, uma história clássica conhecida de cada um de nós. Eu gosto muito dessa história e do que ela nos ensina. Olha só, o próprio Jesus, ele pegou seus discípulos, eles foram para um outro lugar, foram navegar para um outro lugar e de repente, assim como na nossa vida, porque as coisas sim acontecem de repente, um problema que a gente não estava conseguindo visualizar, ele aparece repentinamente. Muitas vezes sim, por falta de autorresponsabilidade, falta de admitir os próprios erros ou deixar de lado a nossa prepotência e arrogância. Existem problemas que vêm por causa da nossa própria teimosia. Agora, existem problemas que são colocados do nada, muitas vezes, para que nós fortaleçamos a nossa relação com o nosso Deus. Entenda isso, querido, tudo dentro da perspectiva das Escrituras se trata de uma jornada, e às vezes essa jornada é composta sim de memórias negativas em relação a um divórcio, em relação a uma doença emocional, em relação a uma depressão, a uma ansiedade, em relação a um relacionamento quebrado, em relação a uma quebra financeira. Sim, a nossa jornada é composta de memórias negativas, mas nós temos ao nosso lado e à nossa disposição, independente se você serve alguma igreja ou não, se você frequenta alguma igreja ou não, mas a partir do momento que você crê na existência
no poder, no efetuar e no realizar de Jesus sobre o seu próprio interior, aí sim as coisas tomam um novo rumo, tomam uma nova perspectiva, porque agora eu começo a olhar para os problemas de uma forma diferente. Eu enxergo isso como um processo na qual eu devo passar. Eu enxergo isso no qual um processo que tem que ser vencido para que eu saia desse processo mais forte. E o que Jesus nos ensina aqui é uma grande lição de nós não fazermos nada além de descansar. Isso é meio contracultural, por exemplo, ao que o mundo do business, de uma forma geral, ensina. Eu já fiz parte um pouquinho desse mundo, sei como é que funciona, sei como a cultura de alta performance, a busca pela performance, a busca pelos números, a busca pelo resultado, e o resultado falando acima de tudo, o resultado é muito importante, porque Deus conhece os nossos corações, mas os homens nos conhecem pelos nossos resultados. Nós temos que buscar isso sim, mas desde que isso não seja o centro de toda a nossa vida. O centro sempre vem em primeiro lugar, e como centro de todas as coisas é para vir o reino e o seu rei. E Jesus, ele nos dá uma lição de nós não fazermos nada, não buscarmos performance, não buscarmos resultados, não passarmos a noite trabalhando, não sacrificarmos a nossa própria saúde em virtude da profissão, em virtude do trabalho ou de algum ministério que seja. Ele nos ensina a simplesmente, quando a tempestade está rolando, a nós descansarmos e confiarmos nele. Porque a tempestade estava rolando e o próprio Senhor, que acalma as tempestades com uma palavra, estava dormindo. Se ele estava fazendo isso e não tinha um mínimo de preocupação em relação ao que estava acontecendo ao seu redor, quem sou eu para me preencher excessivamente de futuro, a ponto de não conseguir mais viver o hoje, me preocupando com o amanhã? Me diga, quem sou eu? Quem sou eu para não, de forma sobrenatural e transcendental, algo que a racionalidade ou pelo menos a ciência humana não consegue explicar? Porque sim, a Bíblia, ela dá para nós margem para muitas comprovações científicas. Mas existe algo além, uma mensagem central que não consegue ser explicada pela ciência. E aí o meu único convite é para que você viva isso. Eu não estou tentando te convencer, eu só estou te apresentando uma mensagem, para que através dessa mensagem, através de um coração aberto, ela entre e transforme você de dentro para fora, onde eu não busco mais situações, pessoas ou coisas externas para me preencher por dentro, porque agora eu entendo que o único que me preenche por dentro completamente é Jesus. Aí a ansiedade é curada. Claro, não descartando tratamentos profissionais que são de suma importância, e Deus usa profissionais ou pessoas para nos ajudarem no processo de cura. Mas o médico dos médicos é o Rei dos Reis. O médico dos médicos é aquele que traz uma paz que excede a todo entendimento. E aí noites em claro não fazem mais parte da minha rotina. Doenças ligadas à ansiedade não fazem mais parte da minha vida, porque agora eu entendo que a voz que acalma tempestades também é a voz que traz comando, destino, propósito e chamado para a minha vida. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha sido de alguma forma impactado. Se você foi, por favor, compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas que você puder. Não sei qual plataforma você ouve, mas pela plataforma que você está ouvindo, compartilhe isso para que mais e mais pessoas também saibam o passo e a estratégia para vencer a ansiedade de uma vez por todas. Eu espero você no nosso próximo episódio. Muita paz e prosperidade e até mais.